Nós, como igreja, sabemos de onde viemos, sabemos a forma com que Deus chamou o seu povo. E aí nós entendemos que Deus fez algo realmente impossível, um milagre incrível. Cada santo, cada filho de Deus que chega ao céu, à presença de Deus, é de fato um grande e impressionante milagre. Vamos ler, irmãos, Gênesis 21, versos de 1 a 7. Esse texto fala sobre o nascimento de Isaac, quanto o caminho percorrido pelos servos de Deus até chegar aqui, capítulo 21, o quanto Deus trabalhou até chegar aqui, no cumprimento da promessa a Abraão. A partir do verso 1 até o verso 7, diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Amém. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua bendita e santa palavra. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude nesta hora, iluminando o Senhor com o teu Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir a tua voz, ó Pai. Para que possamos nos alegrar ainda mais, Senhor, neste dia que o Senhor reservou para nós, a tua igreja, para estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos para adorar o único e verdadeiro Deus. Ó Senhor, como é maravilhoso o teu plano de redenção, e nós estamos incluídos nele. Ó bendito Deus, recebe a nossa adoração nesta manhã, recebe a nossa gratidão, Senhor, e que o nosso coração, Senhor, esteja repleto de alegria, porque nós somos, Senhor Deus, fruto desta promessa. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome eternamente. Amém. Queridos irmãos, embora falar de alegria, sorrir, não é? No tempo que nós estamos vivendo, parece uma ironia, não é? Mas não é. Esse tempo de pandemia, de muita tristeza, muito choro, de fato é providencial o que Deus está fazendo com a sua igreja nesse tempo. E para nós, Ele está nos lembrando, estamos sendo lembrados por Deus sobre o plano da redenção, de maneira como Deus, Ele tem agido. Deus está trazendo ao nosso coração conforto com a sua palavra, porque Ele é um Deus, Criador dos céus e da terra, e que sustenta, controla. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é absolutamente um Deus soberano. E nós temos visto, nós temos ouvido, não é? Como Deus, Ele é fiel, como Deus, Ele é bondoso ao seu povo.
e que como Deus ele jamais abandonou o seu povo. Nós temos visto no início da história da redenção, da criação e da redenção, como o próprio Deus pessoalmente ele tem agido para cumprir o seu plano. Essa pandemia que nós estamos vivendo não está fora do controle de Deus. Isso também faz parte da história da redenção do Senhor. E temos meditado, por exemplo, temos visto a maneira maravilhosa como Deus tem chamado homens, a semente da mulher, os remanescentes, para Ele estabelecer a sua redenção, para Ele estabelecer o seu reino nessa terra. O Senhor disse: essa terra é minha. E Ele deu essa terra ao seu povo, e isto está se cumprindo, não é? E nós também temos visto que o povo de Deus tem peregrinado em meio à perseguição, a muito sofrimento. Os homens de Deus, não é? Eles foram levantados por Deus, seguindo a peregrinação, o caminho que o Senhor tem determinado na vida deles, mas não sem sofrimentos. Esses homens sofreram muito, esses homens foram tentados, esses homens erraram, eles caíram, mas Deus os levantou. Nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, o quanto esses homens sofreram, mas sempre com os olhos fitados nas promessas do nosso Deus. O próprio Abraão, aguardando a cidade cujo edificador, construtor é o próprio Deus. Portanto, irmãos, a igreja nesse mundo, ela sempre teve uma aparência fraca. A igreja sempre teve uma aparência frágil. Para esse mundo, a igreja não tem valor. No entanto, para Deus, a igreja, ela é o povo especial de Deus. É o povo que Deus ama com um amor que nós não conseguimos compreender, não conseguimos mensurar. A igreja é um milagre de Deus. Ela é constituída por gente especial. Especial porque Deus as tornou especial. É especial para Ele. E Deus trouxe a igreja à existência através de um milagre. E isso, assim como tem provocado, os textos que nós temos falado, estudado, tem provocado reflexões em nossos corações, esse texto aqui também deve trazer reflexão sobre a alegria de pertencermos à igreja de Deus. Nós recebemos o sinal da nova aliança, o batismo. Nós temos que refletir o que significa o meu batismo, estar em aliança com Cristo. E hoje nós temos que refletir o que significa eu fazer parte da igreja de Deus, do povo especial de Deus. E isso deve trazer em nosso coração, de fato, mesmo em tempo como esse, alegria, grande alegria no nosso coração. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez esse grande milagre? Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de destacar que Deus, Ele cumpriu a sua promessa. Sara dá à luz o herdeiro da aliança. Então, como é que o Senhor começa a chamar o seu povo? Com o cumprimento da sua promessa. Vamos lembrar que o Senhor fez uma promessa a Abrão. Ele tinha 75 anos. E Deus prometeu fazer dele uma grande nação. Capítulo 11, Deus espalha o povo. Deus separa o povo em nações, para chamar uma nação em Abrão. Porém, a esposa, Sarai, era estéril e não tinha filhos.
como lemos no verso 30 do capítulo 11. Anos se passaram, e nada de chegar um filho. Já estão idosos, já estão ficando cada vez mais velhos, e o tempo vai passando, e a promessa do Senhor não se cumpre. Quando vai se cumprir essa promessa? Então, imaginem Abraão e Sara vivendo sob a perspectiva do cumprimento dessa promessa. E ano vai passando, outro ano passa, o tempo vai passando, e nada de se cumprir a promessa. Por quê? Porque essa promessa, ela começa a parecer cada vez mais impossível. Quanto mais passa o tempo, mais impossível fica de se cumprir tal promessa. Uma promessa tão grande. Depois de esperar muitos anos, Abraão queixou-se a Deus. Nós lemos lá no capítulo 15, versos de 2 a 5, diz assim: respondeu Abraão: Senhor Deus, que haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então Abraão ouviu isso novamente do Senhor, pela terceira vez. Mas quando é que isso vai acontecer? E a promessa de Deus a Abraão, Deus cada vez que Ele vai falando, Ele vai acrescentando alguma coisa. Mas o tempo vai passando. Gênesis 12, de ti farei uma grande nação. Gênesis 13, farei a tua descendência como o pó da terra. E agora, capítulo 15, os teus descendentes serão como as estrelas do céu. Mas ainda assim, mesmo assim, Abraão e Sarai não tiveram nenhum filho. Abraão estava com 75 anos. E agora no capítulo 5 está com 85. E sua esposa com 75. E nesse momento, irmãos, é que surge no coração de Sarai um plano alternativo. Podemos resolver isso. Vamos para o plano B. Deus prometeu a Abraão muitos descendentes. Mas ele não disse que era de fato com Sarai. Não está escrito isso. E naquele tempo havia um costume, uma cultura, não é? No caso da esposa não conceder filhos ao esposo, então uma serva poderia tomar o lugar da esposa para gerar filhos. E Sarai propõe isso a Abraão. E ele consente. E não é que o plano deu certo? Deu certo. O narrador diz no verso 15: Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. E ainda acrescenta: era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Verso 16. Pronto, finalmente, chegou o filho. Chegou finalmente o filho na sua velhice, Ismael. Parece então que o Senhor havia cumprido a sua promessa.
Passaram-se 13 anos. Abraão está certamente contente com seu filho, mas no capítulo 17, mais um conflito na vida de Abraão. A vida de Abraão é cercada de conflitos, desde que ele sai da sua terra e vai para a terra que o Senhor havia lhe dito. E sempre a vida de Abraão é cercada. E agora, parece que Abraão ia ter paz, cumpriu-se a promessa, mas agora levanta-se um conflito enorme. Lemos no capítulo 17, verso 1. Quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Só que agora Deus inclui Sarai, especificamente pela primeira vez. E Deus muda o seu nome para Sara. Deus começa mudando o nome. E aí o Senhor diz no verso 16: abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Não é Ismael. Imagina quando Abraão ouve isso. Como Abraão recebeu essa informação? Um filho com 99 anos, e a idosa Sara com 90 anos. Puxa vida. E a tensão aumenta ainda mais. O texto diz: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo: um homem com 100 anos há de nascer um filho? Dar à luz Sara com seus 90 anos? O narrador diz que ele riu. Não sei se você estivesse no lugar do Abraão, o que você ia dizer, talvez. Se eu pudesse falar: Senhor, está de brincadeira, né? Irmãos, Abraão aqui, ele não está zombando de Deus. Claro que não. Mas ele riu, porque é difícil de acreditar nisso. Realmente é algo inacreditável. Como isso é possível para os homens? É impossível. E Abraão suplica a Deus, no verso 18: tomara que viva Ismael diante de ti. Mas o Senhor responde para Abraão: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamará Isaque. Por que Deus deu esse nome? Esse nome de Isaque vai acompanhar o povo de Deus até a eternidade. Isaque significa ele ri. E aí nós vemos como Deus, ele é maravilhoso. O nome do filho prometido serviria exatamente para lembrar a Abraão, e mais tarde o povo de Deus. Imagine quando Israel ouvir essa história. Porque é aqui que Deus começa a trazer a existência a Israel. É aqui que Deus começa a trazer a existência ao seu povo. É aqui que Deus traz a existência à igreja. É por isso que nós estamos aqui hoje. Para que o povo de Deus nunca mais se esqueça que Abraão riu por não crer na promessa de Deus. E Sara, ela ouve dizer que ela daria um filho a Abraão. E qual foi a reação dessa mulher? Não poderia ser outra.
verso 18, capítulo 18, verso 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei eu ainda prazer? Olha que interessante essa expressão de Sara, depois de velha. Essa palavra significa literalmente uma pessoa gasta, um corpo gasto, inútil, quase perto já de se lançar fora. É isso que significa aqui. É uma linguagem rude que Sara disse aqui. Não é? Depois de gasta, de velha, esse corpo inútil, ainda vou ter prazer? Como isso é possível? Não serve mais para nada esse corpo. Mas somente um grande milagre. O Senhor pergunta a Abraão, nos versículos 13 e 14, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? E aí, o que está lá no texto? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Mas ela tenta negar. Não, eu não ri. Não me ri, ela diz. O Senhor, então, ele diz, não é assim, é certo que riste. Os dois riram. E o Senhor responde ao riso deles com uma pergunta. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E aí, irmãos, finalmente chegou o tempo. Capítulo 21. Finalmente, vemos que Deus cumprindo então a sua promessa a Abraão e a Sara. Diz o verso 1, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Preste atenção na palavra visitou, essa palavra aqui é muito importante. E aí nós podemos ver a importância do cumprimento dessa promessa. Por quê? Porque essa palavra visitou, na língua original nos ensina que o próprio Deus fez isso pessoalmente. O próprio Deus visitou a Sara, para que a promessa dele fosse cumprida. E Yahvé visitou pessoalmente a Sara para cumprir aquilo que ele havia prometido. Pessoalmente. Isso mostra a grandeza, a importância do cumprimento dessa promessa. No verso 2, Moisés registrou, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Irmãos, é dessa forma que Deus trouxe o seu povo à existência, da esterilidade. Nós somos um grande milagre de Deus. É Deus quem diz que o povo dele é um povo especial. Não somos nós que somos especiais, é Ele que tornou o seu povo especial. E aí podemos ver isso por quê? Porque veja como é que Deus trouxe você à existência. A igreja, o seu povo. O que significa fazer parte da igreja? O que significa eu fazer parte do povo de Deus? O quanto custou para o Senhor
nós estarmos aqui hoje sentados, adorando esse Deus verdadeiro. Então, irmãos, Deus, Ele cumpriu a sua promessa. Deu a Sara um filho. Sara deu à luz um filho. Mas o segundo ponto, irmãos, que eu quero destacar aqui nesse texto, é que Deus dá nome para o cumprimento da sua promessa. Deus cumpre a sua promessa e Deus dá nome para essa promessa. Qual é o nome? Ele é chamado de Isaque, que significa riso. Ele ri. Pois todos que ouvirem isto se rirão, como disse Sara. No verso 4, Isaque recebe a marca da aliança, não é? No verso 5, Moisés acrescenta: tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E esta, meus irmãos, é uma afirmação de que verdadeiramente Isaque é um filho que só poderia vir à existência pelo poder miraculoso do Deus fiel. No verso 6, o narrador nos mostra a reação de Sara. Alegria. Agora o riso é de alegria. Reação de júbilo. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Deus converteu aquele primeiro riso de dúvida, agora um riso de alegria. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Naquele dia, nasce Israel. Aquele que criou o universo, que do nada trouxe à existência todas as coisas, e pela sua palavra, Ele cumpriu. Não importa o quão impossível pareça, não importa o quão difícil seja, para Deus não há impossível. Jesus também ensinou isso aos seus discípulos. Ele lembrou aos seus discípulos que para Deus tudo é possível, lá em Mateus 19. Então, meus queridos, vemos aqui, capítulo 21, que Deus cumpriu a sua promessa e deu nome à sua promessa. Que Deus converteu o riso da dúvida, da incredulidade de Abraão e Sara, num riso sincero, de grande alegria, de grande exultação. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. Então, meus irmãos, vamos pensar agora nas consequências disso. Ela está dizendo que é algo que vai acontecer depois. Então vamos pensar. Sua família rirá com ela. Mas Israel, esse é o propósito, Israel. E de maneira concreta, de maneira real, Israel nasceu naquele dia. O povo de Deus nasceu naquele dia. Agora imagine se Isaque não tivesse nascido. Não teria havido Israel. Israel devia a sua existência, a fidelidade do Senhor em chamar Isaque milagrosamente à existência. E não só ele, e muitas gerações, dentre elas nós. Então imagina só, quando Israel ouvia essa história, é claro que era de se esperar que se cumprisse o que ela disse, que eles rissem com Sara, se alegrassem na fidelidade de Deus.
Isso enche o coração do povo de Deus de alegria. Vocês lembram do Salmo 126, verso 1 e 2? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, irmãos, assim como Israel, espera-se que também riamos com Sara, nos alegramos com Sara, com o Senhor, pela fidelidade do nosso Deus, que milagrosamente, ao longo de todas as eras, chama o seu povo à existência. Ao longo do tempo, Deus vai chamando o seu povo à existência. E Sara termina com um cântico de louvor, com uma pergunta retórica. No versículo 7, a pergunta é a seguinte: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Quem haveria de dizer isso? Certamente Abraão não diria, muito menos Sara. Na verdade, ninguém, porque é impossível uma mulher de 99 anos amamentar uma criança. Mas o Senhor fez o impossível. Ele cumpriu sua promessa. Isaque nasceu, enfim. O filho da aliança, o primeiro de uma extensa e enorme linhagem de descendentes. O povo da aliança de Deus começou a se multiplicar nessa terra. Agora ao contrário, não é? Agora é o povo de Deus que começa a se multiplicar. Então veja, começa Deus dando um filho, e em seguida o quê? Deus chama uma nação. E então, o que vem depois? Deus chama um filho, do filho uma nação. E o que vem depois? O profeta Isaías, capítulo 9, verso 6, ele escreveu: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9,6, o que é isso? É uma promessa. Assim como Deus fez a promessa a Abraão e Sara, Deus também fez uma promessa para nós. Assim como a promessa que Deus fez lá é algo impossível, essa promessa é algo muito mais impossível. Porque a promessa lá era um filho. E nós sabemos que Deus fecha a madre, Deus abre a madre. Mas aqui a promessa é do Filho de Deus. Que Deus encarnaria e viria a esse mundo. Esse milagre é muito maior. Isso é muito mais impossível de se cumprir. Quem creu na nossa pregação, temos aqui uma grande promessa. Será que Deus pode cumprir a sua promessa quanto a um filho agora divino? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Então nós temos que lembrar de um outro nascimento, o nascimento de Jesus, da Virgem Maria. Um nascimento ainda muito maior, um milagre muito maior, do que o nascimento de Isaque, da idosa Sara.
Então, veja, no nascimento de Jesus, houve muito riso, houve muita alegria, muita exultação, muito maior. Maria cantou o seu hino de louvor, mesmo antes do nascimento de seu filho, do Senhor Jesus. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Os anjos se alegraram no nascimento de Jesus. Glória a Deus. Os pastores se alegraram. Simeão, Ana, os magos do Oriente e muitos outros se alegraram. Mas o nome dessa criança é muito mais especial. Muito mais especial que Isaac. Riso. O Senhor ordenou a José: lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, verso 21. O que significa o nome de Jesus? Yahvé salva. Isso é motivo, irmãos, de grande regozijo, ainda maior do que o nome Isaac. O Senhor Jesus, Ele trouxe grande júbilo, trouxe exultação, enfim, aos corações dos pecadores, de gente que estava nas trevas, quando Ele pregou as boas novas do reino de Deus, ao curar os enfermos, mas especialmente por dar a sua vida por resgate de muitos. Vocês lembram que Jesus disse lá em João capítulo 8, verso 56? Numa disputa com os judeus: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e regozijou-se. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do nascimento de Isaac, ao riso, à alegria que ele causou. E como foi que Abraão viu o dia o dia de Jesus, no nascimento de Isaac? Como foi que isso aconteceu? Por quê, irmãos? Porque Isaac nasceu como cumprimento da promessa da aliança de Deus a Abraão, de que ele teria um filho com Sara. Mas na verdade essa promessa, ela não para ali. Deus está prometendo algo muito maior, muito mais que um filho para Abraão, o pai de numerosas nações. E ela se cumpriu. Mas o que Deus estava prometeu e cumpriu, era apontando para o seu filho. Com o nascimento de Isaac, se estende até o povo de Israel, mas até chegar Jesus Cristo. Então, irmãos, e agora? E agora? Em Jesus, agora somos nós que somos convocados por Ele
para chamarmos o povo de Deus que está lá fora. O Senhor ordenou aos seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações. Uma nação, um filho, uma nação. E agora, todas as nações. Então não poderíamos deixar de citar a narrativa de Atos, capítulo 2. 3.000 foram batizados, unindo-se a Jesus, regozijando-se e louvando a Deus. E mais tarde, capítulo 13, Paulo e Barnabé pregavam em Antioquia, e os gentios ouviam isto, regozijando-se, e glorificaram a palavra do Senhor. Irmãos, então, quando eu disse a vocês que hoje é dia de sorrir, é por causa disso, é por isso. Isso supera qualquer dor, qualquer sofrimento. Nós temos que pensar nisso. Enquanto estivermos aqui, somos peregrinos, mas nós não podemos nos esquecer quem somos, quem é o nosso Deus e o que Ele fez. Nós somos um milagre. Você é um milagre, eu e você. Porque, irmãos, imagina você, se você morresse separado de Deus. Mas desde lá, Deus, no seu plano de redenção, Ele começou a trabalhar, até cumprir-se a promessa do seu Filho. E aqui estamos nós, aqui está você, seus filhos. Que alegria pode ser maior que essa? Quão agradecidos, meus irmãos, devemos ser por Deus ter nos dado riso. A Abraão e a Sara, Deus deu riso, deu a Maria. E como não podemos então nos alegrar no nosso coração? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou. E eu e você temos visto o dia de Jesus. Nós temos visto, estamos vivendo os dias do Filho de Deus. Devemos nos alegrar. Essa alegria não é natural desse mundo. Essa alegria, ela é sobrenatural. Ela vem da fé que nos abre os olhos e nos faz entender algo tão impossível como isso. Por isso que a igreja tem aparência fraca, não é? Porque isso é projeto de Deus, frágil. Um povo fraco. Aparência fraca. Mas é o povo mais forte, não forte neles mesmos, é um povo forte, porque é forte na força do seu Deus. E é Ele quem está conduzindo a sua igreja, como conduziu desde a queda. O Senhor continua com a sua fidelidade, dirigindo a sua igreja, cada filho dele. O Senhor está conduzindo até que eles cheguem na terra prometida, na cidade cujo construtor é o Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a, nesse tempo de dificuldades tão grandes, de tão grandes perdas, sofrimento, angústia,
Que Deus nos ajude a lembrarmos disso, de quem é o nosso Deus. Que eu e você não estamos peregrinando sozinhos, Ele está conosco. Mas haveremos sim de sofrer, haveremos sim de ser tentados, haveremos sim de errar, mas nós temos visto os dias do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Que haja alegria no seu coração. Amém.